Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Esse texto diz que Deus é a força, é uma força. E toda força é uma energia que faz algo se mover, algo sair da imobilidade. Interessante a gente pensar que a força tem relação com o poder. Todo poder, ele se relaciona com algum tipo de força. Nós podemos nos lembrar aqui da força física, da força financeira, da força moral, da força emocional. Mas é interessante notar que esse texto de Abacuque nos fala de uma outra força, de outro tipo de força. Nos fala da força que nos faz renovar, que nos faz refazer, superar. A força física, por exemplo, ela se desfaz com o tempo, com a doença, com a idade. A força financeira, ela é muito relativa, porque as pessoas podem ter bens e dinheiro e tranquilidade hoje e amanhã simplesmente não terem mais por uma ou por outra questão. A força moral é uma força também que pode ser relativizada, porque o que foi parte da moral nos anos 60, por exemplo, pode não ser mais hoje. E o que é hoje pode ser que daqui a 20 ou 30 anos também se perca, porque a moral é mutável. A questão da emoção, a força emocional das pessoas que são equilibradas, também é muito relativa. Se nós formos pensar, a força emocional, essa força que as pessoas têm de serem fortes, serem decididas, de enfrentarem seus problemas, ela não depende somente de quem as tem, porque emoção se faz com interação. As pessoas se relacionam. E a emoção é alguma coisa que existe na inter-relação das pessoas. Portanto, a emoção não é uma questão somente pessoal. Ela existe por causa daquilo que é social. Mas Abacuque tem o Deus que é força. O Deus que é força para superar. E onde é que Abacuque encontra sentido para essa força que faz superar? Ele encontra sentido, primeiramente, na imagem de um Deus soberano. O que é soberano? Soberano é aquele que está acima de tudo e de todos. Aquele que tem poder, a decisão de tudo, de todas as coisas, de tudo que existe, dos céus, da terra, do ar, do mar, enfim, de todas as nuances da vida. E quando nós pensamos num Deus poderoso, nós temos que olhar para aquele que está acima de tudo, acima de todas as coisas. O Deus que é muito mais do que a nossa limitação humana. Portanto, nós temos que olhar acima, temos que olhar para esse Deus. E quem olha para cima encontra forças para superar, porque quem olha para cima encontra saídas que estão acima das suas possibilidades, acima dos eventos normais da vida, acima daquilo que é o comum, que é o trivial. Portanto, quem tem o Deus que é força, olha para um Deus soberano, que nos ajuda a superar, um Deus que nos eleva, um Deus que nos leva para mais, um Deus que nos dá realmente essa possibilidade de ir além, de transcender os problemas e questões que todos nós temos. Mas não é só isso. Abacuque também encontra sentido para ter essa força de superação na imagem dos pés do servo. Nesse texto ele diz, ele faz os meus pés como os pés do servo. Em outras traduções, nós encontramos a menção à gazela ou à corça, que são animais rápidos, animais velozes, animais que têm agilidade. E eu imagino que essa imagem, essa figura, esse sentido figurado que ele coloca aqui no seu texto, é o sentido da rapidez, daquele que encontra possibilidade de ser rápido em se desvencilhar dos problemas.
Imaginem a gazela, a corça, no momento em que um animal feroz vem atrás para caçar, para destruir. Eles têm agilidade, eles conseguem fugir, escapar daqueles problemas. Por isso, essa imagem é muito inspiradora para nós, nos dando a perspectiva da rapidez, da agilidade, a perspectiva de pessoas que conseguem superar os momentos que a vida nos arma grandes emboscadas. Mas é interessante ainda perceber, por fim, que a conclusão desse texto fala de alguma coisa muito interessante. Ele fala da habilidade para andar em lugares elevados. E se nós formos pensar, nós vamos lembrar que não é fácil estar em lugares elevados. Assim como não é fácil estar em lugares baixos, estar, vamos dizer, por baixo, também é muito complicado estar por cima. Às vezes as pessoas acham que um cargo elevado, uma posição de alto escalão, de alta responsabilidade, é alguma coisa muito cômoda, muito tranquila, mas não é. Todo o cargo de direção, de execução, a pessoa que resolve a vida de um grupo ou de pessoas que estão ao seu redor, é uma pessoa que efetivamente tem a sua vida num equilíbrio muito sinuoso, muito delicado. Às vezes, sim, estar num cargo elevado, numa posição elevada, estar nas alturas, é uma questão de estar quase que numa corda bamba. Mas Deus é o Deus da superação. E Ele nos faz elevar e nos faz nos mantermos nesses momentos elevados, nos dando condições para nos equilibrarmos em qualquer situação que nós estejamos. Só que uma observação importante é que quando nós vamos para outras traduções, nós vamos descobrir que essas outras traduções têm um termo diferenciado para essa expressão que nos faz andar nas alturas. Ele diz suas alturas, suas alturas. Aí então nós podemos pensar na questão dos seus limites e dos meus limites, das suas alturas e das minhas alturas, que nem sempre são as mesmas. Talvez mostrando que cada um de nós tem um nível, tem uma projeção, tem um potencial e um poder diferente. Pode ser que uma pessoa galgue postos muito expressivos na sua vida e que outras pessoas não galguem, mas ela vai ter problemas, vai ter desafios em outras áreas, talvez na área familiar, talvez na área moral, talvez na área emocional. E pode ser que nós não cheguemos em lugares que outras pessoas que estão ao nosso redor chegaram, mas nós temos as nossas próprias alturas, as nossas próprias forças, potenciais, talvez na nossa felicidade, na nossa emoção. Por isso, nós temos que entender que a vida nos dá desafios diferenciados e nos dá também alturas diferenciadas, nos fazendo entender que nós temos que nos preocupar com aquilo que é o nosso potencial, até onde nós podemos chegar, até onde Deus nos dá capacidade, força para chegar. O importante é que Deus nos faz superar sempre. Superar os nossos medos, superar os desafios, superar os embates, as barreiras que estão diante de nós. Deus é o Deus que nos dá forças necessárias para superar. E eu gostaria de então perguntar a você, existe alguma força que seja mais necessária na vida do que a força para superar? A força para transpor problemas? Porque problemas todos nós os temos. Todos nós temos desafios, ricos, pobres, feios, bonitos, enfim, qualquer pessoa tem seus desafios.
a maior força, a força mais necessária para a nossa vida é a força da superação. A força de podermos sempre, diante de qualquer questão, irmos além, superarmos, irmos para diante, apesar de tudo. Nesse mesmo texto, o mesmo Abacuque, alguns versículos antes, diz assim: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que não haja alimentos nos campos para que sejam colhidos, ainda assim eu me alegro. Esse é o espírito da superação, de alguém que consegue, apesar de tudo que passa na vida, superar, ir além, sorrir apesar dos problemas, se alegrar apesar das tristezas que a vida traz, ter ânimo apesar de todos os desânimos que possam existir. Esse é o Deus que nós temos, o Deus que nos dá forças. E mais ainda, eu gostaria de concluir dizendo que esse Deus não é o Deus milagreiro, o Deus que a gente faz assim, ou que a gente esfrega numa lâmpada e ele aparece diante de nós e nos concede 3 pedidos. Não, esse Deus é o Deus que está junto de nós, que se coloca ao nosso lado para nos dar ânimo, para nos dar forças. O Deus que nos ajuda sempre a caminhar. Nós não precisamos de um Deus milagreiro, de um Deus simplesmente que nos traz coisas num raio ou numa bola de fogo. Não. Esse Deus é o Deus companheiro, o Deus de vida, o Deus que nos incentiva a cada manhã, que nos dá aquela disposição para enfrentarmos os nossos problemas, irmos além e superar tudo aquilo que nós temos pela frente. Que todos nós tenhamos força, que nós tenhamos o Deus que é força, que tenhamos condições para enfrentar todos os problemas que vêm sobre nós. Deus te abençoe. Amém.